bem-vindos aqui ao nosso programa, ao Em Família. É um prazer estarmos juntinhos mais uma vez. E olha, hoje eu acordei pensando assim na fé. O que é a fé para nós? A fé é algo assim que a gente acredita no que não existe. Por exemplo, quando você vai caminhando e você não vê o chão, você coloca o seu pé que Deus cria o chão. Isso é fé. Então, se você está passando por um momento que você precisa, em todos os momentos na vida a gente precisa ter fé. Tenha fé, vai acontecer. Agora, se você desanimar, as coisas são mais difíceis de acontecer. Então, exercite a fé, pratique a fé. E aqui no nosso programa de hoje, aqui no Em Família, nós estamos com o André Carvalho, ele que é perito, avaliador judicial, e nós vamos falar de um assunto que é muito interessante e muito importante, que às vezes você não tem conhecimento. Tudo bem, André? Oi, bom dia, Márcio. Tudo bem? Obrigado. Pois é, nós estamos já há algum tempo, desde 2018, se eu não me engano, foi quando foi aprovado o projeto, nós estamos, o Paraná aqui, ele está aumentando a capacidade de geração de energia. Uhum. E para fazer essa transmissão, lá de Foz do Iguaçu, da Itaipu, precisa de fazer a instalação de LTs, são linhas de transmissão de alta potência, 525 kWh de potência. E essa linha é aproximadamente 600 quilômetros que está ocorrendo já, que estão fazendo, né? Ela está saindo de Foz do Iguaçu, vai até ali perto de Guaíra, Guaíra sobe até Sarandi, Sarandi vai para Londrina. E de Guaíra até Sarandi, ela vai passar, como já está passando, em várias propriedades rurais aqui da nossa região. Cianorte, principalmente, e Cruzeiro do Oeste. E eu tenho pego bastante trabalho nesse sentido, estou com mais de 10 trabalhos que eu estou fazendo da assessoria, assessoria jurídica, né, para poder fazer o entendimento da indenização, né? Porque, André, às vezes as pessoas olham essas torres grandes, enormes de energia que estão sendo construídas aqui, mas não tem noção do que é, né? Do que envolve isso aí. Quem tem uma propriedade rural e passa uma torre de energia dessa em cima da propriedade. Pois como é um bem, né, de utilidade pública, tem todo um processo antes de chegar para a juíza da comarca ou para o juiz da comarca, baseado nesse processo, né, através da Eletrobras, né, um departamento técnico lá, da viabilidade da construção disso. Quando chega para os juízes da comarca, no caso de Cianorte aqui de Umuarama, eles já são obrigados a dar emissão de posse. Imediatamente. Então chegou, o proprietário às vezes nem sabe, aí vem essa emissão de posse. O juiz é dado a emissão de posse e aí a empresa que é responsável para fazer a instalação dessas redes já entra com um processo em cima das propriedades que vão ser passadas essas linhas de transmissão, para que se faça um encontro de valores da indenização que essas torres vão causar de impacto nas propriedades. Certo. Uhum. Essas torres de transmissão, ela tem, por exemplo, onde você instala a torre, o lugar onde se instala, é chamado de área serviente. Então, ali, dependendo da capacidade da torre, chega até 30 metros do eixo central dela para cada lado, que você tem várias restrições de usufruto e gozo. Fica limitado, então, esse espaço. Limita, porque como tem a torre em cima, então algumas atividades pastoris que você explorava nessa propriedade, você vai ter que deixar de fazer. Não pode Uma mais. delas que está impactando bastante a nossa região aqui, que é histórico e é sabido, que são culturas que já há tempos, há décadas a gente trabalha aqui, é a cana-de-açúcar e o eucalipto. Sem contar também áreas, né, que trabalham com bovinos, com criação de gado, mas principalmente a cana e eucalipto impacta de uma maneira mais drástica, porque você tem que parar de explorar com esse tipo de cultura. Que a cana pega, que eles queimam a cana né? ela passa por um processo de queimação para fazer uma desbastagem na cana, para facilitar o corte, e o eucalipto pela altura, né? Que ele pode atingir. Porque o limite para essas torres se não me falha a memória, até 3,70 metros. Então toda cultura que chegue nessa altura ou para cima disso, você não pode mais tê-la embaixo e nem nessa área delimitada de segurança das torres. E essa área delimitada de segurança, por exemplo, vai passar a torre.
Qual seria em média, André, esse espaço que a pessoa perde o espaço onde vai passar o fio, a torre, mas ao lado também perde um pouco do espaço? Perde. Perde assim, são vários tipos de cortes, né? Vamos dizer assim, separações que dá numa propriedade. Tem propriedade, por exemplo, que pega um corte linear reto na cabeceira. Uhum. Tem um que corta a propriedade por inteiro, tem outro que corta só o fundo. Então, dependendo do corte, da onde vai passar a linha de transmissão, você tem um agravante diferenciado. Ah, tá? sim. Mas assim, no caso dessas torres que estão passando aqui, você tem 30 metros do lado direito e 30 do lado esquerdo que tem restrição de uso. Você não tem mais a posse total de exploração da propriedade que a priori você tinha. Uhum. Tá? Então isso daí gera, além de um descontentamento com os proprietários, porque acaba desvalorizando a propriedade. Sim. Ninguém quer um varal elétrico passando no meio da propriedade. Uhum. Isso daí tem impactado também, como eu comentei, né, de culturas que historicamente há décadas são exploradas em várias propriedades rurais aqui. Eu já visto que nós temos aqui 2 usinas de álcool, né? Essa parte do álcool e de eucalipto, que aqui nós Sim. também temos bastante esse tipo de produção, muito baseado na qualidade do solo, né? É um solo que ele faz parte do arenito, ele tem pouca composição argilosa nele, né? Então tem algumas costuras que não se adaptam muito bem a esse tipo de terreno. Já a cana, a pastagem, mandioca, eucalipto, cai bem aqui na nossa região. Tanto que nós temos 2 usinas aqui. E a parte de frangos também, que nós temos abatedouros aqui na região, né? Então, no caso de frango, se for passar, por exemplo, frango ou quem mexe com gado, se for passar essa linha e embaixo tiver alguma edificação, tem que derrubar. Se tiver granja, tem que derrubar. Se tiver coxo para alimento de boi, tem que derrubar. Se tiver mangueira, tem que derrubar. Não pode ter edificação embaixo. Uma das restrições é isso, não pode ter edificação. Já gera um prejuízo imediato ao proprietário, né? Já, de bate-pronto já gera um prejuízo. E aí o que acontece? Quando essa empresa, aqui quem está fazendo é a Interligação Ivaí S.A., que é uma empresa de São Paulo, que ganhou concorrência lá nos anos de 2018. Então ela entra com o processo, notifica o proprietário, já manda um laudo de avaliação de indenização do valor, da quantidade de área que a princípio está sendo delimitada para esse tipo de instalação de torre. Certo. Tá? E aí começa a discussão. A empresa ela vai trabalhar para te pagar o menos possível e a gente, né, nós somos contratados, no caso aí como eu, para fazer a justificativa de se melhorar esse valor. A gente também faz laudos, faz homogeneização de amostra, faz equalização de valores, tipologia de solo, grau de elevação, a distância das propriedades em relação ao logrador asfaltado, a distância das propriedades em relação a centros urbanos. Eu, particularmente, quando eu faço análise de valor, de identificação de valor de áreas rurais, eu uso um método que é o da carta agronômica. Certo. Você faz, através da carta agronômica, você faz a identificação do índice agronômico e, através do índice agronômico, você faz a homogeneização das amostras com o imóvel que você quer chegar no valor. E aí a gente começa a briga, porque o pessoal, a priori, tem que deve ser pago o valor justo pela terra nua e crua. E aí? E depois pontuar o valor da indenização. Nós temos benfeitorias renováveis e não renováveis. Renováveis são culturas. Certo, as não renováveis. Que todo ano você está plantando, está renovando, tá e tal. E aquelas não renováveis são as edificações. Que não tem como, né? Não tem como, tem que tirar. E no caso da cultura, você tem que parar de trabalhar com qualquer tipo de cultura, né? Dependendo da propriedade, às vezes inviabiliza até a propriedade inteira parar de trabalhar com isso, porque você vai acabar cortando as propriedades no meio e logisticamente acaba atrapalhando. Então a gente faz um trabalho de assessoria, né, junto com o departamento jurídico do proprietário da propriedade, para mostrar para o juízo realmente qual é o valor devido que deveria se pagar. Porque uma das coisas que eu bato bastante em cima disso daí, e é onde tem dado bastante discussão, e eu estou lá justamente para isso, para buscar esse entendimento, é que, primeiro, se torre, linha de transmissão para o dono da propriedade fosse bom, não se dava emissão de posse.
Né? Se consultava o proprietário se teria interesse ou não, e muita gente talvez até teria. Não teria, tá? né? Primeiro, é isso daí. Segundo, ninguém quer Não. que passa ali em transmissão na propriedade dela. E aí, o que acontece? Você perde depois, quando eu faço a identificação da indenização do remanescente. Remanescente é o seguinte, você tem a propriedade, passa a área serviente aqui onde tem a torre, e o que sobra é remanescente. E aí? Então essa linha que passa no meio, ela impacta no valor da propriedade como um todo. Lógico que dependendo da propriedade, numa porcentagem menor e outras menores numa propriedade maior. Maior, né? Então o que acontece? Essa linha de transmissão, ela vai passar ali e eternamente vai estar ali. Nunca mais sai, Não né? É uma servidão administrativa, você não perde a posse da propriedade, mas te limita o usufruto e o uso que a priori você tinha. Exatamente. Se é uma propriedade, gente, que passa no meio, vai dividir a propriedade no meio, não vai ser mais uma propriedade inteira, Então, né? uma das coisas que eu bato bastante, além da identificação do valor da área serviente, que é reembolsado para o proprietário, na minha ótica tem que ser de 60% para mais, pelas imposições que essa imposição, né, ela caracteriza para o dono da propriedade. Ela perde depois também, e é onde não tem uma normativa ainda direcionada para isso, mas eu enfatizo bastante isso, é que você perde depois numa provável venda desse imóvel, além do cerceamento do uso dela. Tem cara que plantar cana vai ter que parar de plantar cana. E às vezes não tem mais aquela energia física para poder cuidar da propriedade. Sim. E a cana é uma opção bacana, porque você arrenda para uma empresa e tem um lucro menor, mais fixo. Mas sabe que tem E não aquele precisa lucro, trabalhar né? com a cana, o pessoal vai trabalhar. Nesse caso você tem que tirar. Então você perde depois 2 demandas, no caso do fomento da venda das propriedades. Existem 2 tipos de compradores para propriedade rural com esse tipo de imposição, né, de servidão administrativa, no caso das LTs. Tem aquele camarada, aquele investidor, que ele até compraria uma propriedade com essa linha no meio, desde que o valor dela seja menor do que uma que não tem a linha de transmissão. E o primeiro impacto é esse, o cara vai vender, vai, tem torre, tem, quanto que custa? Custa tanto, mas ali não tem, custa o mesmo valor. Eu compro se for um valor menor. E esse é um tipo de demanda que a gente tem de investidor. E o outro é aquele camarada, aquele investidor, que quando você oferece para ele uma propriedade com uma linha em cima, ele fala, não quero nem ver. O pessoal nem vai Não tem ver, interesse né? de ver. Então, Eu tenho outras opções de comprar, de adquirir propriedade sem a linha, eu não vou comprar uma com a linha. Entendeu? isso aí Então você tá perde, além de usufruto da terra, de às vezes ter que mudar, né, todo aquele conceito que a princípio você tinha de exploração dessa propriedade tua, você vai ter que mudar. Depois, amanhã ou depois, na hora que você for querer negociar essa propriedade, você vai ter esse tipo de incomodação, intempérie, entendeu? né? Isso é uma coisa muito séria, né? Porque mexe nos valores da propriedade. A gente já retorna aqui com o André, nós vamos dar uma pausa, vamos aos apoios e já retornando, já agradecendo aqui a Imperador Home Design por esse espaço tão lindo que a gente utiliza aqui para fazer as nossas gravações. Já retornamos. Há 20 anos surgiu um grande sonho e assim nasceu o Grupo Avenorte Gibbon Foods. Nossa trajetória é marcada por uma relação de respeito e confiança. Possuímos criteriosas certificações internacionais para atender o mercado interno e externo. É com muito orgulho que continuamos buscando a excelência e permanecemos escrevendo nossa história para atender você cada vez melhor. Avenorte Group, fazendo história com você. Inviolável é tecnologia e inovação em todos os serviços. Vende, instala e monitora os melhores sistemas de alarme, atuando com profissionais capacitados e a mais alta tecnologia para sua proteção ter excelência em todos os sentidos. Cria novas soluções. E com o app, a Inviolável está sempre com você, que nunca fica na mão porque tem suporte técnico super especializado. Inviolável é tudo isso para a sua proteção. Quando o desenvolvimento tecnológico se une à experiência de mais de 30 anos, o resultado é uma empresa que não para de crescer. Com a experiência de quem não se cansa de inovar e a confiança de seus clientes, a Schulter continua evoluindo para levar a energia superior
cada vez mais longe. Você que quer mudar o visual, ficar linda, loira, hidratada, um cabelo maravilhoso, vem pro Rosa Shop. Retornamos aqui no Em Família e a gente está falando aqui com o André, ele que é avaliador de imóveis e imóveis rurais também. Nós estamos falando aí sobre as linhas de energias que passam sobre as propriedades. Quando isso acontece, André, o que fazer? O que a pessoa faz? Ela só vai receber o comunicado. E aí? Bom, em primeiro lugar, absorva essa informação. Você não tem o direito de contestar. Você tem o direito de contestar a passagem dessa linha na tua propriedade. É tudo feito um processo em cima, você não tem mais essa liberdade. Vai passar a torre ali com a sua anuência ou não. Inclusive a emissão de posse já autoriza uma terceira pessoa a entrar numa propriedade alheia para fazer um trabalho, sem avisar, né, com a chancela de um juiz, Uhum. obviamente, de um processo como é o caso. Questão jurídica aí, tranquilo, já analisei todos os processos, está tudo dentro da lei, tudo certinho. O que você deve fazer é o seguinte: como esse trabalho é tudo feito com processo às vistas da justiça, quando é dada a entrada nesse processo pela Interligação Ivaí S.A., que é a empresa responsável, você a princípio já tem que contratar um advogado para poder fazer a defesa. E junto com esse advogado você já tem que contratar um perito na área rural, como é o meu caso, por exemplo, para esperar o laudo da empresa que está fazendo isso e ver se está condizente com aquilo que você espera dentro da normativa, né? Que é a NBR 14653, no capítulo 3, que trata de áreas rurais, preceitua. Então, no caso, eu estou hoje com 14, 15 processos que eu faço assistência técnica, né? Então, eu faço esse trabalho de análise do valor identificado, a logística do trabalho, como ele foi feito, está dentro das normas, etc. E faço as ponderações caso esse laudo não atenda realmente todo esse valor que a princípio está sendo discutido. Uhum. Se fugir disso daí e tal, né, nós estamos ali para fazer esse assessoramento e ratificar ou não uma identificação de valor, tanto da área serviente, quanto a indenização da remanescente e outros detalhes a mais. Porque, por exemplo, quando passa em pasto e que não tem nenhuma benfeitoria embaixo, você, a princípio, você só perde o usufruto dele, daquela área. Você pode até ter pasto, certo, pode ter a vacada ali embaixo, etc. Só que você tem que colocar, de repente, fio terra nas cercas dos piquetes, onde passa daí. No caso de der um acidente e cair um fio desse em cima de uma cerca, como já aconteceu, de matar mais de 20 vacas de uma vez só. Estava uma chuva muito grande, isso foi lá na região sul, e bateu na cerca o fio, correu a energia elétrica, acabou pegando uma vacada que estava debaixo de uma mangueira, se protegendo da chuva, matou 22 cabeças de gado. Isso também é indenizado e tudo, mas enfim, são imbróglios aí que nenhum proprietário gostaria de ter no futuro, né? Mas o que a pessoa tem que fazer é isso daí. A primeira dela é aceitar essa imposição, não tem como discutir, contratar um advogado e ligar para mim, André Carvalho, para a gente, né? Eu já tenho uma expertise bastante bacana aí, né, nessa área, tenho trabalhado bastante, isso, né? Tenho vários clientes aqui de renome, que não vem ao caso agora, mas que tem muita propriedade, e eu estou fazendo um trabalho aí bastante coerente, bastante adequado, aí no caso dessa indenização, desses valores que, a princípio, essa empresa tem que ressarcir para o dono da propriedade quando dessa servidão administrativa rural. Certo. Tá? Então, gente, é muito importante. Se você conhece ou está vivendo essa situação, pode procurar o André, que ele tem conhecimento para fazer isso aí, né, André? Para fazer essa avaliação e para orientar também a pessoa, não é? Diuturnamente, né? Eu recebo cargas de processo lá, às vezes de mais de 800 páginas. Não sou advogado, mas gosto muito de ler, gosto de me inteirar, gosto de saber tudo que está acontecendo.
trabalho sempre dentro da clareza, sempre baseado na normativa, sempre dentro de uma coerência de valores, de identificação de restrição de uso, de indenização de área remanescente, enfim. A ideia minha ali é realmente buscar o valor, né, a contento aí, para uma pessoa que vai passar parte da propriedade dela por uma servidão administrativa eterna. Né? Nunca mais ele vai ter o acesso como a priori ele sempre teve. Né? Então, um profissional como eu, por exemplo, é importantíssimo nesse momento para que você faça, tenha um julgo de valor baseado nesse trabalho que a gente já realiza aí com vários processos, para que você tenha, né, uma chancela aí de ratificar de repente um acordo ou alguma coisa nesse sentido. Porque a empresa que é contratada, ela vem para derrubar o preço lá. Vou dar um exemplo. Esse tempo atrás, estou numa briga, entre aspas, né, com 3 processos ali na região do Cruzeiro do Oeste, que a empresa falou que ali 1 hectare de terra vale em torno de R$30 mil. Vale mais. E eu sei, todo mundo sabe que não vale R$30 mil, vale muito mais. Entendeu? Então é nessas horas que, né, se faz jus a uma pessoa com experiência, com responsabilidade, com profissionalismo, para poder fazer, junto com o departamento jurídico, junto com o advogado, nortear esse processo aí, para que a parte, no caso aí, do dono da propriedade tenha realmente um valor aí substancial em relação a esse tipo de servidão administrativa, entendeu? Com certeza, é importante e nesse momento é necessário, né, você ter certeza de uma pessoa de confiança ao teu lado para te orientar. É imprescindível, né? A própria juíza, ela já solicita para que a parte, né, no caso a reclamante é a empresa, né? A reclamada aí, ela, né, contrate um assistente técnico e tal, para não dar margem depois de inocência ou de que não sabia, sim, etc. Né? Então esse é o trabalho que eu tenho feito aí com vários advogados, com várias empresas, advogados inclusive de Londrina, Maringá, que tem clientes que têm propriedade nas regiões aí, né? Felizmente eu tenho, né, já historicamente com vários advogados aqui sobre vários processos e tenho recebido bastante solicitações de trabalho de advogados, né, de regiões de fora de Cianorte também, o que enaltece meu trabalho e me faz a cada dia mais ter mais comprometimento, mais cultura, mais, vamos dizer assim, discernimento para poder fazer uma orientação a contento para as partes, entendeu? Com certeza. E mostrar para o juiz a realidade dos fatos e não o que algumas pessoas querem empurrar para a gente, né? O trabalho é bem diferente, é bem responsável, mas o resultado na ponta é satisfatório. É muito bom. Então, olha aí, você que precisa dessa orientação, é só entrar em contato aqui com o André, né, André? Pode entrar em contato pelo telefone, pelo Instagram, como que faz? Pode entrar, né, o meu telefone é 991 34 0760, código 44, atenda a qualquer hora, não tem dia para trabalho. Meu WhatsApp é esse também, Facebook eu uso também, Instagram tem lá André Carvalho Cianorte, tanto no Face quanto no Insta, mas mais pelo celular, que é por onde eu caminho mais mesmo. Com certeza. E André, não é só avaliação rural, né? Pode ser também urbana. Não, avaliação rural, urbana, predial, faço laudos de renovatório de locação, atendo vários empresários aqui de Cianorte, aqui na área urbana também. Esse ano já fiz 3, 4 laudos de renovatório de locação, quando as empresas, né, normalmente empresas de porte maior ou grandes redes, quando tem que fazer a renovação de locação, que venceu o contrato, normalmente é feito judicialmente, então faço trabalho de laudos, de perícia, tanto na área urbana quanto a rural, com bastante competência, profissionalismo e retidão. É só, então, aí, você que ficou interessado, você que precisa de uma avaliação, é só entrar em contato, tá bom? Fala com o André aí que você vai ficar mais tranquilo, né? Na certeza de fazer um bom negócio, né, André? Com certeza. Vai ter uma assessoria a contento, com bastante responsabilidade, profissionalismo, que felizmente tem feito com que a gente aí tenha sido bastante consultado e requerido aí para fazer esse tipo de atendimento, tá? Então, estou à disposição. Então, olha, eu agradeço aqui o André por ter vindo aqui falar comigo, né? Ele vai essa informação tão importante aí para as pessoas. Obrigada, tá, André? Obrigado você pela, né, mais uma vez estar abrindo o seu programa aí para a gente poder trazer um pouco do que a gente faz no dia a dia da gente aí. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho e pelo teu programa, tá bom? Sucesso. Obrigada. Gente, eu quero agradecer também aqui a Imperador Home Designer. Você veja aí algumas imagens, né? Olha aí, estamos no Natal envolvente aqui na Imperador Home Design. Então é momento de você
transformar a sua casa, o seu ambiente, para esse momento super aconchegante que é o final do ano, onde a gente envolve tantas pessoas, muitas vezes ao redor da mesa, na nossa casa. Então é o momento já de você se preparar. Um beijo no seu coração e até o próximo Em Família. Tchau, gente!